Olá, gente, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para todos. Estamos aí na atividade número 5 do caderno do livro Trilhas de Aprendizagem. Essa atividade que eu estou trabalhando com vocês está na página 42 à página 47. Poesia, o respiro da alma, o alívio da alma, tá? Essa é a atividade aqui, ó. Bom, então nessa atividade você vai conhecer um pouco sobre a poesia. A Enciclopédia Virtual Britânica Escola define poesia como uma forma de literatura ou texto artístico que procura expor o sentir do autor e também despertar a imaginação às emoções do leitor na forma escrita. Para isso, o poeta escolhe e combina as palavras com cuidado, observando o significado, o som e o ritmo. Alguns poemas, como as quadrinhas e cantigas infantis, são simples e divertidas. Outros procuram expressar alguma verdade sobre a vida, contar uma história ou homenagear uma pessoa ou um deus. A poesia pode ter várias formas e estilos. Os poemas normalmente são divididos em versos e estrofes. Chamamos de verso cada linha do poema e de estrofe o conjunto de linhas. É importante que você saiba que, embora essa seja a estrutura do poema, há diversas outras formas de dispor o texto na folha. Num poema, nem todos seguem essa estrutura. O ritmo e a sonoridade também são elementos importantes em alguns tipos de poema. Esse ritmo se dá, em muitos casos, pela rima das palavras. Há muitas estruturas de poemas com as mais diferentes formas e ritmos e sonoridade. Mas, por exemplo, por enquanto, vamos nos ater àqueles que usam a rima e são construídas por versos e estrofes. Vamos conhecer esse ritmo encantador. Tá? Então, aqui eu não vou me aprofundar muito, porque depois eu vou ter que voltar com vocês na sala de aula, tá? Mas duas coisas importantes aqui, que ele falou sobre o versos e a estrofe. Então, versos são as linhas. As estrofes, eu posso ter uma estrofe com três linhas, uma estrofe com quatro linhas, ou uma estrofe com mais linhas, tá? Sempre vai ser separado, haverá um espaço, eu pulo uma linha. Então, eu faço o verso, faço três linhas, pulo uma linha, deixo uma linha em branco, um espaço em branco, e faço mais três. Ou faço quatro versos, pulo uma linha, faço mais quatro. Aí depois pulo uma linha, posso fazer três versos, pulo mais uma linha, faço mais três versos. Não tem, depende muito do autor, depende muito do poeta, tá? O poeta que escolhe a forma que ele vai fazer o seu verso, tá bom? É verso porque sempre tem a questão da rima, que ele falou, o ritmo, a sonoridade. Então, às vezes a rima é sempre nas últimas palavras, tá? E às vezes ela não vai combinar com o próximo verso, mas vai combinar com versos com o terceiro verso. Tem o primeiro verso, termina com A, aí o segundo com E e o terceiro verso vai terminar com A novamente, tá? Aí tem a rima, tá? Ou pode ser o contrário, por exemplo, os dois podem combinar, seguir a sequência. Então, depende muito do autor, tá? O importante é, o poema é uma expressão de sentimento, de emoções, tá? Eu posso expressar meus sentimentos de alegria, de amor, de tristeza, de dor, de saudade. Eu posso, através do poema, fazer uma crítica social, tá? Então, o poema ele pode ter vários sentidos, tá? Mas é bem legal, é bem gostoso. Por isso que ele fala que ele é o respiro da alma. Por quê? Porque ele representa o sentimento do poeta, tá? Aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, imaginando, vai ali no poema. E muitas vezes, esse sentimento do poeta, ele acaba falando com o sentimento do leitor também. Então, a linguagem dele, às vezes, é uma linguagem, sempre uma linguagem figurada, tá? Sempre vai ter a palavra num sentido figurado, num outro sentido, tá? Sem aquele que é o real do nosso dia a dia, no valor chamado de valor conotativo da palavra, nós temos o valor denotativo e conotativo. Denotativo é o valor real da palavra, tá? Fernando é cego de nascença. Cego
Quando eu olho para a palavra cego, eu sei que ele não tem visão. Fernando está cego de paixão. Cego de paixão não quer dizer que a visão dele está, que ele não enxerga. Quer dizer que seus sentimentos estão, né, cegos ali para aquela pessoa, de amor para aquelas pessoas. Então ele não consegue controlar os seus sentimentos. Tá? Isso é o valor conotativo. Denotativo é o sentido real. Paulo quebrou o braço jogando bola. Braço, tá? É valor denotativo, representa um membro do corpo. Não faltam braços para o trabalho no campo. Não faltam braços para o trabalho no campo. Braços ali, né, é um valor conotativo, que representa o quê? Não faltam pessoas para trabalharem no campo. Então, o poema ele vai utilizar muito essas palavras no valor conotativo, no sentido figurado. Então, a linguagem dele é uma linguagem mais artística, uma linguagem que vai trabalhar mais com a minha interpretação, tá bom? Entender o que ele quis dizer ali naquela palavra ali, tá? O poema trabalha muito com a nossa interpretação. Então vamos lá, vamos praticar. O poema que você vai ler é de um autor chamado Olavo Bilac, um importante escritor e jornalista do século XX, que apreciava muito a forma da poesia. A poesia dele, que você lerá, chama-se O Pássaro Cativo. Pense um pouco sobre o título e escreva. Que assunto possivelmente esse poema trará? Tá? Sobre o pássaro cativo. O que você acha que ele vai falar aqui? Tá? Qual é a intencionalidade dele aqui? Tá bom? Aqui eu fiz como pergunta também, tá? Tem aqui o texto, aí aqui a pergunta para vocês responderem, tá bom? E depois nós temos o poema aqui. Tá, então, o poema que você vai ler é de um autor chamado Olavo Bilac, um importante escritor e jornalista do início do século XX, que apreciava muito a forma da poesia. A poesia dele que você lerá chama-se O Pássaro Cativo. Pense um pouco sobre o título e escreva. Que assunto possivelmente esse poema tratará? Sobre o que você acha que ele vai trazer? Tá, então eu ia ler o poema, mas por causa dessa questão eu nem vou ler. Quero primeiro que vocês respondam, aí depois, quando vocês lerem o poema, vocês vão responder. Tá bom? A atividade que eu tenho aqui, ó, que eu fiz no Google Forms, tá? É a mesma atividade que está aqui, ó. Por que eu fiz lá? Porque lá eu consigo compartilhar com vocês no WhatsApp e no Classroom de uma forma mais fácil. Então quer dizer que através daqui do Google Forms, tá, vocês conseguem fazer essa atividade até no celular mesmo, dá para vocês fazerem. Eu sei que vários alunos ainda não receberam o livro, tá? Então, também é mais uma forma de vocês acessarem esse conteúdo, tá? Como a maioria não recebeu o livro, tá? Eu vou postar para vocês poderem ter acesso e poderem realizar essa atividade. Bom, aí nós temos o texto, ó. Tá vendo, ó? Cada linha que tem aqui é o verso, tá? Esse conjunto de linhas, que aqui nós temos 5 linhas, esse é a estrofe. A estrofe é esse conjunto de versos aqui, ó. Então aqui eu tenho uma estrofe com 5 linhas, eu tenho mais uma com 5 linhas, aqui também tem 5, a outra vai ter, ó, aqui já diminuiu, tá vendo? Ó, tem uma estrofe com 4 linhas, outra com 4, mais outra com 4, e uma estrofe, né, com mais de 10 linhas tem aqui. Uma, duas. Tem 17 linhas, mais ou menos. Então, uma estrofe maior, né? Ó, lembra que eu falei que às vezes ele vai combinar com a vogal a última sílaba, vai combinar com a última sílaba da última palavra. Então, ó, de folhas secas, plácido e escondido, entre os galhos das árvores amigas, solta-me ao vento e ao sol. Com que direito à escravidão me obrigas? Ó, obrigas, amiga, escondido, sol, tá? Sol, futebol, tá? Ó, cair da tarde, covarde, tá? Ó, amizade, liberdade,
voar, diria, falar, tremeria, ó, tremeria, diria, aflição, ó, abriria, prisão, aflição, abrisão. Isso é a rima do poema, como ele vai combinando. Ó. Gaiola, consola, perdi, construído. Tá? Aqui, ó, o gaiola rimou com o consola. Tá? Nasci, vencedores, flores, ti, ó, si e ti, rimando, vencedores, flores, isso é a rima do poema, tá? Sempre vem no final do poema. Aí nós temos a questão A aqui, ó, 1A. Sua hipótese sobre o título do texto, se confirmam, explique. Então aqui é uma resposta pessoal de vocês, tá? A sua resposta, a que você respondeu na 1, tá? Ela se confirmou, tá? Essa resposta aqui, ó. Que assunto possivelmente esse poema trata? O que você acha que esse poema vai falar, tá? Aí aqui eu quero saber na 2A, tá? Que é isso. Isso, é 2A. Sua hipótese sobre o título do texto se confirmaram, sim ou não? Aí você vai explicar o porquê. Aí nós temos aqui a B. Observe o trecho. Armas num galho de árvore, o alçapão, e em breve uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Agora, explique o que significa, o que você entendeu pelas expressões destacadas a seguir. Quais são as expressões destacadas? Eu tenho que colocar aqui, tá? Ó, alçapão, descuidada e escravidão. Essas são as palavras, tá? Destacadas. Observe o trecho. Armas no galpão, armas num galho de árvore do alçapão. E em breve uma vizinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Tá? Então, aí você vai explicar sobre cada um desses versos aqui. O que, que eles querem dizer? Armas num galho de árvore. Tá? O que quer dizer? O que significa quando ele fala armas num galho de árvore? O que, que ele quer dizer ali? Tá? Para vocês saberem, vocês vão ter que ler todo o poema para entender o contexto do poema ali, sobre o que, que o poema está falando. Tá? Não esqueçam, leiam o poema, tá bom? Teve dúvida? Leia de novo, tá? De preferência ainda, leiam em voz alta, para vocês treinarem a leitura de vocês, oral, tá? E vocês ouvirem o que vocês estão lendo e prestarem mais atenção. Então, armas no lugar de árvore. O que, que significa isso? O que, que ele quer dizer com isso? A2, B e B. O que significa uma avezinha descuidada? O que, que ele quis dizer aqui? Em breve, uma avezinha descuidada. O que, que ele quer dizer aqui? Com a ave descuidada. Ela é relaxada? Ela deixou alguma coisa para trás? O que, que ela fez para ele considerar, né, o que aconteceu com ela, para ele dizer que é uma ave descuidada? E a outra, a C, o que significa batendo as asas, cai na escravidão? Então, ó, batendo as asas, cai na escravidão. O que, que ele quer dizer com isso? Né? Mesmo voando, ela cai na escravidão. O que quer dizer? O que, que ele quer dizer ali? O que, que o poeta ele quer dizer? Não esqueçam, leiam o texto, tem que ler o poema. As palavras esplêndida e dourada estão dando características a quê? Você tem que ler o texto. Tá? Então, os adjetivos esplêndidas e douradas se refere a qual substantivo? Se refere a pássaro? Se refere às árvores? Ou se refere à gaiola? O que, que se refere às palavras esplêndida e dourada? Tá? A quem que esses adjetivos estão caracterizando? Lembrando, substantivo é tudo aquilo que nós damos nome. Adjetivo é aquilo que nós vai dar uma característica para o nome, tá? Essas características dão ideia de coisas boas ou ruins, tá? Aí você vai explicar com as palavras esplêndida e dourada. As palavras esplêndidas e douradas dão uma ideia de algo bom, tá? Se sim, por que que dá uma ideia de algo bom? Esplêndido, olha, esplêndido,
grande, maravilhoso. Dourada, né? Dourada é aquele que parece ouro, né? Aquele amarelo bonito que brilha, que o sol bate e brilha, né? Que coisa maravilhosa, tá? Então essas características dão ideia de coisas boas ou ruins, tá bom? Aí você vai explicar com as suas palavras, tá? No texto, tá bom? Lembrando, essas características dão ideia de coisas boas ou ruins de acordo com o texto, tá? Não esqueçam de ler o texto. Porque, apesar de tudo, água, alpiste e morada, o pássaro fica mudo. Porque, apesar dele ter água para beber à vontade, ter comida e ter uma morada, um lugarzinho para ele morar, mas mesmo assim o pássaro fica mudo. Por que que isso acontece? Tá? Leiam lá no poema. De acordo com o poema, qual é o verdadeiro desejo do pássaro? O que que o pássaro quer? Tá? De acordo com o poema. Observe o trecho a seguir. Estas coisas o pássaro diria, se pudesse falar, e tua alma, criança, tremeria, vendo tanta aflição, e a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. As palavras entre parênteses indicam o que? As palavras destacadas, diria, tremeria e abriria. Ela dá uma ideia de algo que aconteceu realmente, ela me dá uma ideia de algo que vai acontecer, ela dá uma ideia de uma ordem para que algo aconteça, ou ela dá uma ideia de algo que poderia acontecer, mas que não aconteceu. Estas coisas o pássaro diria, se pudesse falar. Olha o verso. Olha essa estrofe aí, dá uma boa leitura nessa estrofe aí, que só nessa estrofe eu já tenho a resposta. E a tua alma, criança, tremeria, vendo tanta aflição. De que é essa aflição aí? A aflição do pássaro, né? E a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. Tá? Então, ó, diria, tremeria, abriria. Dá uma ideia do quê? Tá? Algo que realmente aconteceu, algo que vai acontecer. É uma ideia que é para algo acontecer mesmo, é uma ordem para que aquilo aconteça. Diga, tá? Diga é uma forma de. Ou algo que poderia acontecer, mas que não aconteceu. Qual que é a resposta correta aí? A2H. Observe a imagem a seguir e relacione com o poema Pássaro Cativo. Tá? Então, vocês já leram o poema, vocês já sabem sobre o que fala o poema. Escreva um breve texto explicando o que os dois textos têm alguma coisa em comum, tá? O que eles têm em comum? O que eu estou vendo aqui nesta imagem? O tráfico de animais. Brasil, país de todos, de muitos será? Há uma interrogativa aqui. Brasil, país de todos, de muitos será? 12 milhões de animais desaparecem das matas brasileiras anualmente. O contrabando de animais representa o terceiro maior negócio ilícito praticado no mundo. Ilícito é proibido, que não pode se ter. Né? A venda de animais silvestres, daí da pena, da prisão. Tá? Você ainda quer um enfeite vivo? Há uma pergunta aqui. Aí aqui a ONG Animais, SOS.org, tá? Que fez essa campanha aqui. Aqui nós temos o slogan de uma campanha, uma arara, né, uma arara azul, né, e ela está atrás de uma grade aqui, né? Então, o que quer dizer aqui? Ela está o quê? Ela está livre ou ela está presa? Tá? Aí, com base nisso, vocês vão responder. Então, observe a imagem a seguir e relacione com o poema Pássaro Cativo. Escreva um breve texto explicando o que os dois têm em comum. Os dois textos falam a mesma coisa? Lá eu tenho um texto só verbal e aqui eu tenho um texto misto, com a linguagem verbal, que é a escrita, e a linguagem não verbal, que é a foto da arara, né? Como se ela estivesse aqui numa gaiola, tá? Então,
esses dois textos, eles falam a mesma coisa? Tá? Há um relacionamento, há uma relação entre eles, se sim ou não, tá? Então vocês vão escrever. Então escreve um breve texto explicando o que os dois têm em comum. Eles têm alguma coisa em comum? O que que eles têm em comum então? Se eles têm, o que que eles têm em comum? É isso que vocês vão colocar e vão escrever, tá bom? Essa aulinha é só isso, tá? Atividade para essa semana para vocês estarem fazendo. Tenham uma ótima semana, se cuidem, fiquem em casa, lembre da higiene das mãos direitinho. Se sair, saiam com máscara, evitem ficar na rua à toa, no meio de aglomerações. Cuidem da saúde de vocês. A saúde de vocês é primordial, não estamos com brincadeira. Tá? Nós já temos 53 mil pessoas mortas, é muita gente, tá? Talvez para uns e para outros são pouca gente, mas a gente tem que cuidar da saúde, tá bom? Tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima, hein? Qualquer dúvida, tá? Só mandar lá no Zap lá ou manda no próprio Classroom, que a gente vai estar lá para tirar as dúvidas para vocês, tá bom? Não deixem de fazer. Tchau, tchau.